Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos em plena comemoração dos 10 anos do Persona e por isso produzimos uma série especial com alguns dos artistas mais importantes dos nossos palcos e telas. No silêncio, antes da cortina se abrir, há um coração que pulsa mais forte até do que os do próprio elenco. É o coração do diretor teatral, aquele que conduz os atores e enxerga o humano e o sublime contido no texto e transforma caos em poesia. E no programa de hoje, teremos 3 dos mais importantes diretores do nosso teatro. Vamos começar com Antunes Filho, criador de alguns dos espetáculos mais significativos do teatro brasileiro. Os trechos que vamos assistir fazem parte de uma edição do Persona produzida após a morte do Antunes. Começou tudo com a minha mãe, né? Às vezes a minha mãe ia ao velho Cassino Antártica ver Beatriz Costa, analfabeta, mas gostava. Mais tarde, como meu pai tinha restaurante, padaria, tinha tudo isso, me levavam para ver cinema, né? Sempre fui um fã louco de cinema. Cinema, arte dramática. Fiz um teatrinho embaixo de uma escada lá com os amigos, só bobagem. Depois um amigo meu achou uma permanente de circo, né? Todo domingo a gente ia ao circo ver os dramalhões. Eu gostava muito de cinema. Depois, na Cinemateca, eu vi muito cinema, né? Do Griffith, a todos eles, Fritz Lang, de trás para diante. Ele é um aficionado do cinema, ele acompanha tudo. Tem 4.000 vídeos no CPT que ele foi colecionando, ele mandava comprar, mandava vir da Argentina e sempre indicava semanalmente filmes para todos nós do CPT. Tem que ver Kurosawa, tem que ver Fellini, tem que ver Bergman, tem que ver Antonioni, tem que ver esses grandes nomes do teatro. E, de um tempo para cá, os iranianos, ele sempre descobriu esses novos diretores, enfim. Então a gente sempre vivia um pouco na rabeira daquelas coisas. Antunes falou para ver, vamos ver, que realmente interessa. O teatro me encanta, tem um negócio meio arquetípica dentro de mim que me solicita o teatro, me encanta o teatro, me encanta. Mas o teatro sempre eu acho que é o meio, né? Não é um fim. O fim é a minha vida. Né? Quando você torna o teatro um fim, você tá perdido, porque aí você se torna um alienado, né? De si, da sua natureza, você tem a tua missão. Eu gosto mais de teatro, eu acho, que de cinema, embora me encante o cinema. Um eu admiro, outro eu sou apaixonado. Dermival Costa Lima era o diretor da televisão. E ele queria fazer um teatro das segundas-feiras. Olha, mas não vai dar para fazer uma peça por semana. Convido o Antunes, ele faz na semana seguinte. O Dermival topou. Foi no Centro de Estudos Cinematográficos que ali a gente começou a ensaiar para televisão as primeiras coisas, né? O Manuel Carlos, que hoje é produtor e escritor, né? Produz e escreve. E aí começamos, eu com o Osmar, nós revezávamos a inauguração do teleteatro realmente, ao vivo, né? Eu estreiei com o Imbecil, ele estreou com o Urso do Tchekhov. Mas eu fiz 500.000 peças na Tupi, fiz 500.000 peças, mas que era o teatro das segundas-feiras, né? E o TV de comédia que eu fazia, às vezes, também era o domingo também. Toda segunda-feira, ou eu produzia ou dirigia um espetáculo. Então era Sartre, Eugênio O'Neill, então a gente da pesada, né? Thornton Wilde, Bernard Shaw, uma por semana, assim, sem dó. E a gente ia e ensaiava durante uma semana, como? A gente ensaiava de madrugada para poder, adaptava tudo, ensaiava de madrugada para poder apresentar na segunda-feira. Segunda-feira de manhã chegava lá, todo mundo chegava, pegava os objetos que tinha que colocar, colocava, fazia uma ensaiada à tarde e à noite ia para o ar. E aí eu fui fazer teatro infantil, uma espécie de circo que eles armaram na Praça das Bandeiras. Eu fiz Chapeuzinho Vermelho.
uma versão que entrava Valmor, entrava Fábio Sabag, sabe? Entrava todo mundo e eu fiz lá. E aí já fomos conhecendo com o teatro infantil. O professor Décio Almeida Prado, puxa vida, que maravilha. Eu sei por que deu na TV, ele foi me falar comigo se eu estava interessado em ir para o TBC. Fui no TBC para aprender. Eu fui para aprender. O Zemis que me fez interessar muito pela interpretação, e hoje em dia não para contestar. Não contesto o Zemis porque foi um pai, assim, foi uma luz. Mas foi através dele que eu desenvolvi outras maneiras, outras coisas. Poucas pessoas eu tenho respeito profundo assim de amém. O Zemis que é uma das pessoas que eu faço amém. Eu e o Abelardo e o Paulo sempre íamos ao TBC para ficar assistindo aos ensaios. Temos aquele núcleo de diretores italianos que estavam trazendo uma consciência maior de teatro, da função do teatro aqui para o Teatro Paulista, né? Nós íamos e ficávamos olhando. E aí estávamos vendo um ensaio e vimos um assistente de direção que era assim magro e muito maleável, assim, tudo. E o Abelardo disse assim, olha, aquele ali pode servir para a gente. E eu fiquei olhando, digo, vai falar com ele, vai falar com ele. E aí o Abelardo falou, era o Antunes, Antunes Filho, imagina você, que estava como assistente lá e que veio ser diretor no Teatro Íntimo Nissete Bruno. Ele dirigiu Weekend, ganhou prêmio de melhor diretor, Mamãe ganhou prêmio de melhor atriz e assim despontou o diretor desse talento extraordinário, dessa força que é Antunes Filho. Tenho um orgulho muito grande de dizer que ele estreou lá na minha companhia. Eu sou sua mãe, eu tô falando numa companheira pra você. Você já é, mãe? Mas não tem nada que ver com mulher, Joaquim. Nenhuma mulher seria com você, mãe. Pra que casar? Porque homem carece de cuidado diferente demais. Eu só casava com uma mulher igual a você, mas não tem pai no mundo. Que culpa tenho eu? Mãe é mãe, mulher, Joaquim. Eu já disse que eu não vim no mundo pra essas coisas, mãe. Eu vim aqui pra guiar. Eu amo e respeito Antunes. É realmente um dos maiores diretores do mundo. Quem tiver a sorte de passar por ele, de estudar com ele, de ouvir um pouco o Antunes, tem sorte. É uma coisa, ele não te deixa em paz, sabe? Ele é rígido. Provocativo, né? Ele é duro, ele é provocativo. Ele faz você ensaiar 8, 10 horas, entende? Eu estreiei com Antunes no teatro em 59, no Plantão 21. É uma beleza de texto, de peça. E muita coisa que eu sei vem do Antunes, porque realmente é o Antunes. O Antunes ensaiava de 11h30, porque acabava o espetáculo Maria da Costa, até mais ou menos umas 5, 6 horas da manhã. E a gente saía exausta, claro. Queria fazer Brecht, né? Com a influência que eu vi. Eu tive a oportunidade de assistir em Paris. Ia ver ensaio, aí eu ia com a Bujanra, minha mãe coragem diversas vezes, tudo isso. Então eu vim assim, encantado de fazer Brecht. Nós tínhamos a função dramática das feiticeiras. E o Antunes tinha vindo da Europa e ele veio com uma coisa de distanciamento. Então ele fez os outros personagens um pouco distanciados. E nós fazíamos aquelas feiticeiras mesmo histéricas e tudo. E deu muito certo. Nunca mais mexi em Brecht. Embora eu veja nele um poeta, um grande poeta, legal. Eu estava recém-chegada do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. E aí, quando me dei conta, eu estava num elenco de 30 atores, ensaiando com ele e com o Estênio Garcia. O Estênio Garcia fazia a nossa preparação corporal. E
eram ensaios puxadíssimos. A primeira vez que eu fui para uma biblioteca estudar os questionamentos que ele colocava. E a moça lá, era a Biblioteca Mário de Andrade, ela dizia, nossa, você está estudando para alguma coisa? Eu falava, eu estou. E com isso, ao fazer isso, ao propor isso, ao colocar, fazer essa colocação para o ator, o que que ele faz? Abrir a nossa cabeça. O teatro não é só isso. O teatro não é só vir aqui. O teatro você tem que ter uma postura, o teatro você tem que ter uma indagação, o teatro ele tem um questionamento, o teatro tem uma proposta, o teatro é modificador. Nós desculpamos, Maria Clara, mas os outros não. Ou você quer que eu deixe que papai faça com a minha vida, ou que você permitiu que ele fizesse com a vida de Lourdes? Helena, não é verdade? Era uma delícia, porque a gente ensaiava como se fosse teatro mesmo. Não era uma coisa feita assim, vamos lá, decora e faz. Não, tinha ensaios, a gente discutia os personagens em profundidade. Era uma delícia de fazer. E o resultado era aquela coisa maravilhosa. Eu tenho a impressão que, da minha idade, só devem existir dois. É o Botelho e o Pacheco. E o senador Jaguaribe? Ah, já morreu. Morreu? Morreu há muito tempo já. Não sabia. E quanto a você, saia. Então de que adianta? Por que você não me mata? Mate-se. Foi importante para mim fazer as experiências que eu fiz ali na televisão Cultura com o Teleteatro, né? Teatro 2. Então quem foi? Quem foi? Mas foi você, meu caro. Foi você que matou as velhas. Quem mais poderia ser? Não fui eu. Eu não matei ninguém. Foi você, sim. Foi você e mais ninguém. A gente tinha essa responsabilidade. Se quer confessar. Nós todos que fazíamos o Teatro 2, nós tínhamos uma necessidade de a gente aprender e o que se aprendesse passar para os outros. Isso foi fundamental, não guardar as coisas para você ter... Era importante ter uma boa experiência, era importante eu saber bem, era importante eu ser ótimo, porque assim eu poderia passar o ótimo, o bem, aquilo que eu sabia para os outros. Nando! Alguma novidade? Soube de mais alguma coisa? Não, de nada. E o Geraldino ainda não voltou da estação? Não, ainda não voltou da estação. E ela, a Maria das Dores, ela vai mesmo às 7 horas? Vai, às 7 horas hoje. É daqui a pouco. Então eu volto depois, hein? Volta. Em pé. Ele ia junto, procurar, buscar esses espaços, essas locações que enriqueciam sempre muito, naquela época, né, com muito menos recursos. Enfim, foi um momento brilhante assim da TV Cultura, eu acho.
Quem sou eu? Eu sou Macunaíma, o imperador da Mata Virgem. Nem bem chegamos em São Paulo e você tá ficando branco, cabelo loiro e olho azul. De olho azul? Eu me comovo e agradeço, agradeço, porque eu, como todos nós, fomos esse elemento que detonou isso, que entrou na memória das pessoas, na memória cultural das pessoas, sabe? É lindo. Então, nesse momento, tem que celebrar que foi ele quem fez isso, que não sai de nós. Essas meninas me esquentaram mesmo, viu? E justo no Rio de Janeiro. Grande Antunes Filho, um mestre nos nossos palcos. E no próximo bloco, outro importante diretor teatral que começou a sua carreira de maneira quase casual. Quem será? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Amir Haddad é um mago do teatro, com suas montagens festivas e cheias de energia, carnavalescas, como ele mesmo diz. Amir começou a sua carreira em São Paulo e fez parte do núcleo fundador do Teatro Oficina. É um agregador de talentos, um mago da encenação, que transforma até a rua num espaço de encantamento. E os trechos que vamos ver são de um programa gravado em 2022, durante a pandemia. Zé Celso era meu colega de banco de escola. Ficávamos sentados eu, Zé Celso, o Renato Borg, a gente ficava sentado na última fila, falando mal da faculdade. Genial. Falaram, que isso não serve para nada. E todos nós já com a cabeça em outra coisa, com a cabeça no teatro, esperando um jeito de ir para o teatro. Não é? A escola de arte dramática é uma coisa engraçada na minha vida, porque eu era muito amigo do Sérgio Manberti, o ator. Nós dividíamos um quarto de pensão em São Paulo, morava numa pensão e dividia com ele. E ele chegou com essa história de que ele ia ser ator e que ele ia fazer exame na escola de arte dramática. E ele falava, amigo, vamos fazer exame na escola de arte dramática, é super legal, vamos estudar para ator. E a escola tinha já uma certa fama na cidade de São Paulo. Já tinha atores que eram formados pela escola. O Alfredo Mesquita tinha criado mesmo uma aura atraente para a escola. Era a única. Tinha uma na Bahia e outra em São Paulo. Não existia mais cursos de teatro no Brasil. Aí acabei indo. Fui lá fazer exame com ele. Ele passou, ele entrou na escola e eu fui reprovado no vestibular. Eu não passei. Aquilo eu acho que, não sei, me colocou em brios. Eu não entrei na escola de teatro, mas um ano depois eu estava fazendo teatro. Queria tocar nesse assunto agora. Você não passou para o curso de ator e foi ser diretor. Como é que foi a sua primeira participação numa montagem de teatro? Eu não fui ser diretor, eu queria ser ator. Mas aí a gente ia fazer uma peça, eu acho que era no Colégio São Bento, onde o Renato Borg tinha estudado, ele era meu colega na faculdade, mas ele fez o curso colegial no Colégio São Bento. Então a gente ia fazer uma peça lá, onde ele tinha estudado, e a peça era Cândida, do Bernard Shaw. Então, fizemos lá, tinha os atores, eram duas atrizes, a Sônia e a Alzira Cunha, e os atores, que eram o Renato e mais dois atores, dois papéis masculinos, de dois ex-alunos do Colégio São Bento também. Então, se formou o elenco e eu fiquei sem papel. Aí eu falei, porra, e agora? E eu, o que eu vou fazer? Ele falou, você dirige. Assim que eu consegui. Não, tá legal, você dirige. Eu falei, tá bom, era um prêmio de consolação. Então eu fui dirigir. E dirigi. E deu certo. E eu acho que eu dirigi bem. Eu lembro que a peça tinha uma movimentação excelente, que eu movimentava os atores muito bem.
uma coisa que eu nem me dava conta, que eu era tinha quase uma vocação de coreógrafo, porque os meus atores se movimentavam muito bem em cena. E o espetáculo com o Renato Borg e Alzira Cunha ficou muito bom. Você fez parte do que seria o embrião, né, do Teatro Oficina e dirige 2 espetáculos simultaneamente. Conta pra gente um pouco. Esse espetáculo, A Cândida do Bernard Shaw, que nós fizemos no Colégio São Bento, o Colégio Renato, ali já tinha a possibilidade de sair dali, como deu certo, a gente fez um grupo. A gente foi trabalhar, eu acho que tinha um centro cultural. Dom Vital? Dom Vital? Dom Vital, isso. E a gente foi trabalhar ali, se organizado, eles nos acolheram um lugar para ensaiar, e a gente começou ali a pensar alguma coisa que a gente podia fazer. Foi quando apareceu o Zé Celso com a peça dele, não é? Ele tinha uma peça, Vento Forte para um Papagaio Subir, entende? E a peça foi uma revelação. E a montagem era junto com a Ponte, né, do Queiroz Teles? A Ponte, do Carlos de Queiroz Teles. Eram 2 peças e um ato. Uhum. Então, o Carlos Queiroz Teles também era nosso companheiro da Faculdade de Direito. Nós temos alguns depoimentos para mostrar para você. O primeiro deles é de uma pessoa que acompanhou esses seus primeiros passos lá no Oficina e os primeiros passos do próprio Teatro Oficina, né? Olha só. Amir Haddad era um jovem diretor de teatro quando dirigiu 2 peças de teatro. Amir dirigiu muito bem as peças. Depois disso, Amir Haddad ficou um grande diretor de teatro e fez inúmeras peças com muito sucesso e tornou-se objeto de admiração de todos nós como um dos grandes diretores de teatro de toda uma geração. Que beleza o Jorge da Cunha Lima falar isso. E eu era admirador dele, eu era novinho e ele era uma figura. O Boal foi muito importante. O Boal era um interlocutor de primeira classe e acabou se transformando num grande amigo meu, entende? O Boal era um companheiro, uma voz que me acompanhava. E depois que o Boal morreu, a minha solidão ficou enorme, enorme. Eu me senti muito sozinho. Eu não tinha mais aquela pessoa do meu lado que me permitia ir para qualquer lado. Eu falei, eu posso fazer qualquer loucura, porque o Boal não faz nenhuma. Ele está no lugar certo. Ele me permitia arriscar, entende? E eu sinto muita, mas muita falta. E principalmente porque eu vim para o Rio de Janeiro e o Boal também veio para o Rio de Janeiro. Então, uma eventual ligação que eu poderia ter com o Zé Celso ficou mais estremecida, dada a distância geográfica que eu me encontrava dele. Embora eu achava que São Paulo era pequeno demais para mim e para o Zé Celso. Entende? Eu falei, Zé Celso, fica com São Paulo que eu vou pegar o Rio de Janeiro. Amir, vamos lá então. Teatralizar o carnaval e carnavalizar o teatro. O teatro estava muito sério e o carnaval muito alienado? Era isso? Quando eu falo carnavalizar o teatro, eu não estou falando de você adquirir modos de carnaval para fazer teatro, você fazer teatro como quem faz carnaval. Entende? Nem sei o que seria isso, fazer teatro como quem faz carnaval. Mas pensar, entende, o que é o carnaval. Não é? Então, eu passo por aí. Então, quando chega a época do carnaval, o prefeito da cidade entrega a chave da cidade para o Rei Momo, não é? Simbolizando que, a partir daquele momento, a autoridade que aquele prefeito representa não está mais vigorando. E todos os valores que ele representa estão abolidos. E que outros valores vão passar a valer agora, que são representados
pelo Rei Momo. E dá a chave para o Rei Momo, que aí é a brincadeira, é a liberdade, é o jogo, é o humor. Tudo que a gente pode dizer que não é sério passa a ser o que está valendo, entende? E a autoridade desaparece. Então, você não está mais sob controle de nenhuma autoridade. Você está em plena liberdade. Você está autorizado a ser quem você é, do jeito que você é. Por isso, o carnaval, entende? Então, o teatro carnavalizado é um teatro que não obedece a regras, entende? Que tem um ator livre que se comunica com outro ator livre e outro ator livre. Agora... Carnavalizar o teatro e teatralizar o carnaval é você, na sua liberdade, dar expressão àquilo e não ficar só fazendo as brincadeiras de carnaval. Mas, com a liberdade do carnaval, você estabeleceu um diálogo com o mundo, com a plateia, com outras pessoas. A gente pode te mostrar uma matéria? Claro, querida. Vamos lá. Vocês então, são ótimos. Então, bora lá. O Profeta Gentileza nasceu no interior de São Paulo em 1917 e desde criança puxava carroça para o sustento da família. Já casado, com 5 filhos e uma empresa de caminhões de transporte, presenciou o incêndio do Grand Circus norte-americano, em Niterói, onde mais de 500 pessoas morreram, na maioria crianças. Gentileza pegou um dos seus caminhões e foi para o terreno da tragédia, onde viveu por 4 anos, plantando um jardim sobre as cinzas e consolando as famílias atingidas. Ficou nacionalmente conhecido e passou a pregar pela cidade e a produzir seus famosos murais nas pilastras do viaduto do gasômetro. Em 2001, a Escola Acadêmicos do Grande Rio levou para a passarela do samba o enredo Gentileza, o Profeta do Fogo, sob a batuta de Joãozinho 30. Amir Haddad estava lá como criador da coreografia de uma das alas do desfile, fazendo ecoar as palavras daquele que por tantos anos tentou nos convencer sobre o que parece óbvio. Gentileza gera gentileza. Sua frase mais conhecida. Ai, que bom, que presente vocês estão me dando, meus amigos. Que coisa boa, que lindeza. Isso aí tudo, ver que beleza é. Nesse desfile Gentileza gera gentileza, eu tinha uma ala e era justamente a ala sobre a violência. Quando terminamos de cantar e mostrar para o Joãozinho, ele se abraçou comigo, ele chorou tanto abraçado comigo, mas ele chorou muito, entende? Agradecendo, dizendo que estava lindo, e eu com ele, porque era uma pessoa maravilhosa. Ter sido amigo dele, ter trabalhado com ele, é um privilégio que eu tive na minha vida, entende? Ter convivido com uma pessoa como o Joãozinho 30. Assistindo o ensaio, tinha ali repórteres, e um repórter do jornal O Globo fez uma foto em que tem um ator com uma roupa que não chega a ser de um policial, mas é uma roupa que lembra um policial, espancando um folião. Então tem uma pessoa no chão e o policial com a mão assim, a foto é só isso, com a mão levantada e embaixo o outro. Um flagrante daquela ala inteira que eu mostrei para o Joãozinho, que o Joãozinho me abraçou chorando. Saiu no jornal, daí a pouco a gente recebe o chamado, eu e o Joãozinho. O presidente da escola, o bicheiro, nos chamou lá, a mim e o Joãozinho. Nós fomos lá, chegamos lá na sala,
Estava ele e o secretário de Segurança Pública na sala. E ele, de dedo no nariz do Joãozinho, mas passando um sermão violento, repressivo, escroto, falso, moralista em cima do Joãozinho, dizendo que não poderia fazer uma ala daquela e que estava ali o secretário de Segurança reclamando por nós estarmos denunciando a violência policial e no desfile. Isso não pode ser feito. Essa ala não pode ser feita assim. Foi muito duro. Não havia nada a ser dito. A gente voltou. Essa ala inteirinha, que era assim, veio, todas elas com um raminho de flor na mão, dançando e fazendo um gestinho de paz e amor. A ala inteira. Tiramos tudo, ficou paz e amor. O Joãozinho ficou desolado e eu nunca mais quis trabalhar no carnaval. E viva a energia de Amir Haddad com seu grupo Tá na Rua, que transforma a cidade no seu palco, onde ele desfila sua arte feita de humor, música e crítica social. Viva Amir Haddad! Depois do intervalo, um diretor dos mais inquietos do nosso universo teatral e que, assim como Antunes Filho, realizou importantes encenações tanto no teatro como aqui na TV Cultura. Voltamos já com o Persona. Durante 15 anos, Antônio Abujamra comandou o programa Provocações aqui na TV Cultura, onde ele instigava os convidados com seu humor ácido e dava mostras da sua sagacidade e inteligência. Abu, como era conhecido, foi preencher a sua ânsia de conhecimentos na Europa e, ao voltar ao Brasil, tornou-se um dos diretores mais ousados do teatro brasileiro. Os trechos que vamos ver fazem parte de um programa produzido em 2021, alguns anos depois da sua morte. O essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi. Eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desembrulhar-me e ser eu. Chegando na Europa, ele jovem saiu do Sul, passou por São Paulo e passou um bom tempo na Europa estudando teatro. Aí ele voltou para começar a carreira. E que eu saiba, ele simplesmente, em 1961, dirigiu Raízes, de Arnold Wesker, com Cacilda Becker. Logo de cara. Ele já chegou acontecendo em termos de elenco, né? Foi maravilhoso. Conhecer Cacilda, dirigir Cacilda na televisão, no teatro, é ver o que hoje não acontece mais, uma criação de personagem. A criação de um personagem, os atores brasileiros não fazem mais. Hoje em dia eles só executam, não tem mais uma criação como tinha na minha juventude. Há muito tempo que eu não vejo. Então, na época tinha Sérgio Cardoso, que quando acertava, até Cacilda não tinha rede de segurança. Comecei a ter os meus belos fracassos. Eu sou o diretor de mais fracassos na história do teatro brasileiro. O diretor dirige uma peça, fracassa, ele acaba. Dirige 2 peças, fracassa, ele acaba. Eles não continuam. Eles não sabem que não tem importância na profissão. Às vezes, grandes talentos de diretores que apareceram no Brasil, eles acabaram porque fracassaram. Tem que estar na sua, ter a liberdade, não deixar ninguém mexer na sua liberdade, que é uma palavra que está ficando mais solitária, as pessoas falam e não sabem usar. Tem que usar a sua... Ninguém tira a minha liberdade, eu faço o que eu quero. E eu quero falar de fracasso porque não tem importância. O que é fracasso? As pessoas não iriam assistir, os críticos me arrebentarem, as pessoas não vão assistir. Claro que dentro desses fracassos eu tenho alguns fenômenos artísticos. De repente eu faço As Fúrias do Rafael Alberti, com a Cleide Ácones, com a Riva Nimitz, já morreu,
Eu dirigia um prestígio do cacete, uma coisa maravilhosa. Os jornais queriam falar maravilha. O da Versa disse que era Goya e eu. O Zé Celso disse, aprendi a fazer teatro. Iam 5 pessoas por dia e ovacionavam, mas no dia seguinte só tinha 5. Só tinha 5, não ia ninguém. Aí eu dirigi uma peça com 3 banquinhos, uma rotunda preta, Paulo Goulart, Sete Bruno e Lutero Luiz, um autor, Sérgio Joque, Uma Boa Tarde, Excelência. Ficou 5 anos em cartaz. Eu não dirijo sucesso, eu dirijo fracassos e fenômenos. Sucesso, que é uma coisa normal, não sei o que é. O Abu Janra se uniu a nós, claro, veio a nós nos reencontramos e ele disse assim, então vamos fazer uma peça do Jockman, Boa Tarde, Excelência. Então criamos ali o Teatro Livre. Éramos eu, Paulo e Abu Janra, que éramos os sócios do Teatro Livre. E aí fizemos essa peça, foi um grande êxito, e dali então partimos para vários espetáculos. Fizemos com Abu Janra 14 espetáculos. Jefferson, em seus longos anos de crítica teatral, escrevendo sobre as peças em cartaz, você deve ter visto muitos espetáculos do Abu Janra, né? Que eu me lembre, praticamente todos a partir de 1969 até 2012, quando ele fez Os Possessos. É bastante tempo. Tem alguma coisa que você destacaria, vamos dizer, alguma obra que te marcou mais fortemente? Tchê, se você não aprender a se vestir direito para ir para o colégio, você nunca mais volta lá na sua vida. Eu não admito que riam de você, porque quando eles riem de você, estão rindo de mim também. O Abu Janra me virou do avesso nesse personagem. Era a estreia da Beth. Porque realmente nós brincávamos de fazer teatro. E eu gostava muito, sempre fui muito inquieta, criativa. E aí o Abu Janra assistia essas peças e falou, você vai estrear comigo. Eu falei, quando? Até que chegou essa peça, Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, que tinha um personagem maravilhoso para a mamãe e um personagem maravilhoso para mim também. Eu tinha a idade do personagem, que era 13 anos. Os efeitos do Raio Gama sobre as Margaridas do Campo. Sim, linda. Que ele juntou praticamente toda a família Bruno Goulart e que, naquela concentração, naquele espaço pequeno do Teatro de Arena, toda a tensão dramática ficava aquecida e se expandia sobre a plateia. Nós começamos a ensaiar a peça, os 2 personagens eram antagônicos. Essa mulher que eu fazia era uma mulher antítese do que eu sou. Era uma criatura que odiava tudo e todos. Ela, uma mulher recalcada, deprimida. E a menina era um talento em ciências. Despontava com a esperança da transformação. Aquele efeito do raio gama fazia com que as margaridas tivessem um crescimento diferente e ela fazia então uma conotação científica, psicológica com a vida das pessoas e era um personagem lindo, lírico, a antítese da personagem que eu fazia. Ela era extremamente frustrada. Deixa eu ficar com elas aqui só mais uma semana. Já uma coisa que eu sempre desejei na vida foi uma sala cheia de margaridas que foram expostas ao cobalto 60. E o Abu Janra dizia, não, Nissete, não, volta, não é... Aí eu procurava fazer a minha interpretação. Ele dizia assim, não, Nissete, tira a doçura. Eu não conseguia, eu fazia força para tentar encontrar uma emoção desconhecida para mim, que era a emoção do ódio, do desprezo. E o Abu Janra, não, Nissete, menos doçura, Nissete. Não quero você doce, eu quero essa mulher amarga, fria. Aí eu via que a mamãe estava com dificuldade. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mamãe, fica tranquila, o Abu está ali, pode deixar, confia nele. Faz o seu, que eu faço o meu. Aí aquilo acho que mexeu no lado dela assim, mas foi o que ela precisava para poder realmente se distanciar. E o Abu Janra disse, está vendo?
Tá vendo o que ela está fazendo com você? E a partir daquele momento, daquele ensaio, eu comecei a encontrar o personagem. E foi o personagem que me deu todos os prêmios que eu podia receber. Então, foi um momento muito gratificante para mim e inesquecível também. O que será que ela faria se eu derramasse esse chá quente todo em cima da cabeça dela? Eu me lembro até hoje a expressão da Anicete Bruno olhando o infinito, assim, no finalzinho da peça, e dizendo assim, com ódio, uma expressão dura, eu odeio o mundo. Forte, Isso né? me marcou. E aí mostra a maestria do Abujamra em trabalhar com atores de todas as gerações. Ele tinha um acabamento formal das interpretações muito bom. Eis Gertrude Stein. Eu sou uma celebridade. É muito agradável ser uma celebridade. As pessoas me abraçam, me beijam e quando eu digo qualquer frase, se unem num coro fascinado. Gertrude Stein, Alas Toklas e Pablo Picasso. A emoção que ele sentiu naquele espetáculo, porque eram 50 anos da Anicete Bruno. Fez uma direção, eu acho, entre de todas as direções que ele fez, uma das mais ousadas. Ele entrava e saía da tragédia assim com um know-how, sabe? Com uma luva de pelica, que era uma coisa... Terminei o teu retrato. Pablo! O que é isso? Essa não é a minha Gertrude. Meus amigos ficaram irritados. Minha cara parecia uma máscara africana, os olhos em forma de amêndoa, um olho maior do que o outro. Meus amigos diziam, ela não se parece com isso, ela não é assim. 10 anos depois, minha cara era exatamente igual à que ele havia pintado no retrato. Ter talento é prever. E Abujamra foi de uma importância enorme para nós como atores, porque ele foi um diretor extraordinário e uma pessoa que transformou todo um segmento profissional nosso e consciência também de realização como atores. O primeiro trabalho que eu fiz na TV Cultura foi com a Abu. O primeiro programa infantil que eu fiz foi com a Abu e durante 3 anos eu fiz várias montagens com a Abujamra e aí ele falou, olha, eu pretendo montar um grupo, então eu gostaria que você participasse desse grupo. E fundamos o Decisão e depois estreamos em 63, fizemos Sorocaba Senhor, que era uma adaptação do Feito Verruna, do Lope de Vega, depois fizemos Os Fuzis da Senhora Carrar, aí era a direção do Guigoneto, em seguida fizemos o inoportuno Caretaker do Pinter, que foi onde eu ganhei o meu primeiro prêmio, que era o prêmio Saci, que era o prêmio mais importante do teatro brasileiro. Logo depois fizemos Eletra. Glauci Rocha fez Electra comigo, do Sófocles, um grego de 2000 anos atrás. Glauci Rocha era magnífica, Electra. Margarida Rey, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, completamente esquecida. A vida começa aqui e daqui não acaba nunca. E eu não durmo aberto para recebê-la, para apertá-la contra o coração extravasado, a cantar, dançando entre os astros. A melhor voz do teatro brasileiro. Assim a Abu me chamava. Não, assim ele me conclamava a fazer teatro rigorosamente. Também por isso permanentemente elogiava meus movimentos, meus gestos, fazendo inclusive quem estivesse presente praticamente reverenciá-los. Isso me trazia uma responsabilidade que construiu nossa relação perfeita entre atriz e diretor. O que ele me pedisse para fazer, eu fazia.
chegando a ponto de, na gravação do vídeo Habeas Corpus para a TV Cultura, nas ruas do centro de São Paulo, em 1983, em um dado momento eu estar no parapeito do viaduto do Chá e ele me orientando o que fazer. De repente, ele deu uma pausa e disse: se eu tivesse mandado você pular, você pulava. E era verdade. Tal o nível de perigo latente, tal o extrato de confiança no diretor, tal a aderência dos papéis na criação da cena. Com a Bujanra, eu, atriz, conheci esse colágeno que há intrínseco entre diretor e ator, a absurda entrega de ambos os lados, do ser dirigido com intensidade total e do dirigir com intensidade que implicava em entrega desregrada. Para ele, o palco era o precipício. E para os atores que trabalhavam com ele, o que ele oferecia era o drástico emblema do verdadeiro ator, o amálgama da dualidade em que, permanecendo absolutamente no eu e suas idiosincrasias, suplantar o ego e entrar na representação do coletivo. Por isso ele não negava elogios e frases bombásticas para armar o eu e desarmar o ego. Elogiava homens e mulheres com a mesma incandescência. Não parecia ter medo de nada. Seu relacionamento ardente com todos era a exposição de como dirigia seus atores. Seu teatro era a direção de atores. Por isso, movia tanto o espectador. Trazia a experiência conhecida por todos para o palco e, principalmente, a experiência anelada de não limites. Por isso provocava tanto. Conseguia hipnotizar como diretor a atriz que ele prezava, como um encantador de serpentes, sim, mas também como um neurocirurgião de recém-nascidos. Com sonho e com técnica. Abu. Hello? Is anybody home? O ensaio dele, tanto na televisão como no teatro, era absolutamente respeitoso. Os atores, sabe, quietos, esperando a hora de entrar. Tinha uma organicidade aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, se ele tinha que dar uma intenção para algum ator, ele vinha pertinho e falava no seu ouvido, sabe? Esse pessoal do núcleo acabou fazendo na TV Cultura alguns teleteatros, né? Fala um pouco sobre isso. Sim. Nós fizemos um certo Ramileto, que a gente tinha feito com grande sucesso mesmo no núcleo de repertório TBC. Belo e amoroso, subversivo ainda por cima com a cruz sobre o coração. Onde é que esse mundo vai parar? Foi uma montagem realmente muito bacana e ele levou para o teleteatro, que é uma montagem muito incrível que ele fez num castelinho que tem na estrada, uma coisa toda de tijolos. Foi quem certamente colocou a dúvida nos ouvidos do príncipe. Mas exterminaremos esses vermes todos, um a um. E para isso já tomei as minhas providências. E depois do Ramileto, nós montamos Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues. Tu devias estar aqui, chorando a que morreu comigo e como eu. E aí foi uma montagem genial, foi no Guarujá, na areia. Eu lembro que a cama que eu fazia, a mãe se deitava com o marido, era com as ondas batendo, o mar quase levando a cama toda cheia de lençóis brancos. Agora, fazem secar o sangue derramado, mas recebei a alma, tu que és o grande pai. Homens carregavam uma mulher. Pareciam ser os vizinhos. Se aqui viveu minha mãe, pode também viver minha amante. Não sou tua amante. Foi uma montagem também muito interessante, muito interessante.
Ele fez uma Irma, né? Sim. Muito bem, que ele conseguiu reduzir, condensar a peça ao seu essencial, numa interpretação muito forte da Joana Fon e do Ney Latorraca. Mas eu tenho que ficar quieto. Porque quem está fazendo isso é minha própria mulher. A contribuição dele para a teledramaturgia, sobretudo na televisão cultura, é uma coisa valiosa, é uma coisa a ser preservada, restaurada e difundida. Vamos embora. O que um braço débil como o meu pode fazer? La, 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 la. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida. O que é a vida? O que é a vida? A vida. A vida. Provocações. Estão aí sentadinhos, estão esperando o quê deste programa? Esse programa não resolve nada, esse programa não é para resolver nada, esse programa é para ter dúvidas, não é para ter certezas. Não dá para ter certezas no mundo de hoje. A gente tem até que idolatrar a dúvida, né? Vocês já sabem bem disso. Provocações é o seguinte, a gente já tinha ideia, e não era uma ideia só minha ou só dele e tal, né? Mas como nós éramos próximos, tinha essa ideia de fazer um programa de entrevistas que fosse diferente, que fosse em cima das ideias e não das pessoas. Sabe como é que saiu esse programa aqui, não? Eu lembro que em 1985 eu fiz um piloto de um programa de difusão científica para a SBPC, programa esse que acabou não saindo. Depois, de repente, surgiu a possibilidade no ano de 2000, no começo do ano, vamos fazer um piloto. Viemos, fizemos um piloto, gravamos 5 ou 6 entrevistas e acabamos levando isso para algumas emissoras de TV que gentilmente recusaram de cara o programa, né? E aí levamos para a TV Cultura, que disse, é isso que nós queremos. E o programa entrou no ar na TV Cultura. Mas o nosso programa é pelo menos um periscópio sobre o oceano do social. Que frase mais kitsch, maravilhosa, né? Uma pergunta muito simples. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria, vocês são extremamente importantes para mim. Salve Abu, salve Amir, salve Antunes, glórias do nosso teatro. E por hoje é só, mas na semana que vem continuaremos com a nossa série de programas especiais comemorando os 10 anos do Persona. Obrigado a todos que estiveram conosco e até a semana que vem. Eu tenho uma tese atualmente que teatro é somente ator para mim. Eu sou apenas como dizia, eu já não faço mais nada. Eu só apenas crio as condições, né? Pego a terra, removo a terra, adubo a terra. Crio condições para que depois surjam coisas. E se surgirem coisas surpreendentes, eu me ajoelho e agradeço aos deuses imortais.